Bom dia você que nos acompanha, que Deus te abençoe grandemente e especialmente neste dia, nesta sexta de Páscoa, aonde nós lembramos a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta Páscoa onde nós não comemos uma carne de um cordeiro como os judeus, não comemos ervas amargas, mas aonde nós lembramos da morte de Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista diz. Nós lembramos nessa data tão especial aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo se deu por nós. E como nós temos a nossa devocional perseverança, na sua perseverança nós aprendemos algo importante, porque a palavra nos ensina que nós precisamos imitá-lo, ser como ele. E é nesse sentido que nós vamos meditar hoje em Filipenses capítulo 2, verso 8. Talvez você ache estranho este texto, pois não há a palavra perseverança aqui, mas a ideia sim. O texto diz em Filipenses capítulo 2, verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte. Isso é perseverança. Isso é o que nós precisamos imitar, pois no verso 5 Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento. Ou seja, se ele foi obediente até a morte, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve nele. A igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, diz: ser fiel até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz o texto em Apocalipse 2, para a igreja de Esmirna, se não me falha a memória, o verso 10. Então nós vemos aqui que nós precisamos perseverar até o fim, até a morte. Na vida eterna não haverá mais necessidade de perseverança. No céu, na vida eterna, no lugar onde nós estaremos com o Senhor, não haverá mais necessidade de fé, de esperança, porque já estaremos usufruindo daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós aguardávamos pela fé, daquilo que nós com perseverança buscamos. Então a perseverança é para agora. A perseverança, o até, aqui descrito no texto, mostra esse limite, até onde nós temos que ir por amor ao Senhor. A perseverança é algo que nós só conseguimos com o Senhor, pois logo após esse texto, Paulo vai dizer que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Precisamos do Senhor transformando o nosso coração, para não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Romanos 12, versos 1 e 2. Para assim então perseverar na obediência, perseverar até a morte, perseverar tendo o mesmo sentimento. A perseverança não é algo que nós vamos realizar de qualquer maneira, mas é a perseverança no imitar a Cristo. Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor como também Cristo nos amou. Nós precisamos imitá-lo, nós precisamos ter o mesmo sentimento. A perseverança em fazer a obra do Senhor tem um como, tem uma forma, tem alguém a ser imitado, tem um exemplo a ser seguido. Não é só perseverança ou insistência ou teimosia em viver a nossa maneira. Não é uma perseverança como naquele grande dia, como Mateus 7 nos avisa, nos alerta, de que naquele grande dia muitos virão dizendo: em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E naquele grande dia, então Cristo dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Não é uma perseverança de aguardar aquele grande dia como as virgens nécias que então estavam aguardando o noivo, mas as suas lamparinas ficaram sem azeite. Perseverar de qualquer maneira, perseverar sem o azeite, sem manter as lamparinas acesas, não é a perseverança que nos leva até o céu. Perseverança, ela precisa ter um exemplo a ser seguido. O como da perseverança é Cristo. O como da perseverança é imitar a Cristo. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nesta manhã de sexta-feira chamada Santa, sexta-feira de Páscoa, sexta-feira onde Cristo morreu, na quarta-feira da traição, nós vemos Judas ali naquele momento em que está tramando e recebe as 30 moedas. Na quinta-feira nós vemos Cristo instituindo a ceia, aonde nós temos agora a substituição da Páscoa judaica pela ceia do Senhor, e aonde nós então comemos do pão e bebemos do cálice, lembrando a morte do Senhor, morte esta que veio na sexta. Na quinta-feira ainda nós vemos o Getsêmani, o lugar em que a oração é descrita, a oração de Cristo, aonde se faça a vontade do Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aonde nós vemos os discípulos também, não ficando com o Senhor em oração, mas dormindo, esgotados, cansados, e que naquela noite então Jesus é preso. Na sexta-feira ele vai passar por todo o escárnio, pelo interrogatório, pela injustiça, pelas condenações injustas. Na sexta-feira ele vai ser maltratado, vai ser levado de um lugar para o outro, vai ser levado a Pilatos, depois a Herodes e volta para Pilatos. Vai ser colocado diante da multidão que então escolhe Barrabás no lugar dele. Ele vai ter que andar com aquela cruz nos seus ombros por 1,5 km, fora dos portões da cidade. A cidade está cheia de gente, mas eles não estão ali para o momento da Páscoa. O assunto principal daquele momento é aquele Jesus que fez grandes milagres, que levou multidões para os montes e que ouviu os seus ensinos na praia, que fez pessoas serem curadas das suas doenças, que tirou o demônio de muitas pessoas e libertou da escravidão que oprimia a muitos, libertou ou trouxe à vida pessoas que morreram, como aquele jovem daquela viúva na cidade de Naim, ou então Talita, aquela menina de 12 anos que acabava de morrer, e Jairo, seu pai, então
pede ajuda para Jesus e Jesus então traz ela à vida. Ou então Lázaro, que um pouco antes desse momento, dessa sexta-feira, havia sido ressuscitado por Cristo, depois de 4 dias morto. Jesus, agora, esse homem que fez grandes coisas, que fez o bem a todos, está sendo injustamente condenado. Mas isso tudo não é obra do homem, mas como Pedro nos lembra em Atos capítulo 2, é pela presciência de Deus. E o Cordeiro de Deus, como Apocalipse diz, foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, esse dia já estava escrito antes dele existir. Antes do mundo existir, esse dia já estava determinado. A morte de cruz, ele já sabia quando ele ainda como Deus se esvaziou, como o texto diz, ele subsistindo em forma de Deus. Naquele momento em que Jesus ainda estava existindo, subsistindo em forma de Deus, então se encarnou e se esvaziou de si mesmo para tomar a forma de homem e então morrer a morte de cruz. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, abrir mão da soberba, abrir mão do egoísmo, do egocentrismo que nos assola, que nos atrapalha, exatamente para ter o mesmo sentimento que houve nele. Se esvaziar de nós mesmos, a perseverança que Deus espera de cada um de nós é a perseverança que se esvazia de nós mesmos. É a perseverança que imita os sentimentos de Cristo, de não querer ser Deus, não querer ser aquilo que nós, donos de nós mesmos. E você já viu essa expressão, talvez já ouviu esta expressão, né? Da minha vida cuido eu sei o que eu estou fazendo. Então estas expressões mostram autoridade, mostram soberba, arrogância, quando na verdade Jesus mostra o sentimento de alguém que se esvaziou de Deus para ser como nós. Se Deus não operar em nós, se Deus não efetuar em nós este querer, nada acontece. A perseverança pode até acontecer, mas a perseverança como uma insistência teimosa e não uma perseverança de obediência. Uma perseverança que, como a igreja de Esmirna, é fiel até a morte. Mas não é uma perseverança até um determinado momento. Até porque Hebreus capítulo 6 nos fala que aqueles que provaram o dom celestial, ou que ele diz aqui que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. É impossível. Aqueles que passaram por isso e desistiram e voltaram atrás, como é o sentido ou o propósito da carta aos Hebreus, de avisar, de avaliar e de alertar os seus leitores hebreus para não voltarem para o judaísmo. Mas é impossível renová-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, a perseverança, ela só tem um caminho, ela só olha para frente. Por isso que Hebreus 12 vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como nós já vimos nas sextas anteriores. Ter o mesmo sentimento de Cristo
É esta perseverança que nos leva até a morte, como Cristo foi até a morte. Assim como a igreja de Esmirna também deveria ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. E assim também nós somos perseverantes como Cristo foi até a morte. Talvez não com uma cruz, mas bem-aventurados aqueles que, quando perseguidos por causa do meu nome, enfrentarem todas as coisas que Jesus diz em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, aonde nós teremos ali um benefício se passarmos por essa situação. Bem-aventurados sois quando por minha causa, verso 11, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É grande o vosso galardão se você for perseguido como Cristo foi. Jesus falou isso aos discípulos também em João 15, a partir do verso 18. O mundo vos odeia porque me odiou, disse Jesus. Então eles vão odiar vocês também porque vocês me seguem. Meu querido, perseverança é a perseverança como Cristo perseverou até a morte. É esta perseverança que Deus espera de cada um de nós. Nesse dia, nesta sexta-feira de Páscoa, quando nós lembramos da morte de Cristo, lembremos também de que Deus espera de cada um de nós. Se Ele efetuou em nós o querer e o realizar, se Ele que começou a boa obra em nós e que Ele há de completá-la até o dia de Cristo, como Filipenses 1,6 nos fala, então nós vamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Nós vamos buscar ter este mesmo sentimento de se humilhar, de viver humilde, de não deixar sermos levados pela arrogância, pela soberba, pelo egoísmo, mas deixarmos tudo isso de lado por amor a Ele. Nesta sexta-feira de Páscoa, olhe para a cruz e lembre que era você que deveria estar ali. Ele, por amor, se entregou, como Romanos 5 nos diz, que Ele, por amor, se entregou sendo nós ainda pecadores. Nós não fizemos nada para Jesus nos amar, mas Ele nos amou. E a prova do seu amor é a cruz. Então Ele foi fiel e foi obediente até a morte. A perseverança também implica nesta obediência. Obediência em fazer não segundo as nossas próprias vontades, não segundo o nosso desejo, não segundo as nossas intenções, mas obedecer segundo a palavra do Senhor. Ele obedeceu ao Pai, ele obedeceu a Deus Pai e fez segundo o que Deus Pai ordenou. E assim ele se humilhou, tornando-se obediente. Nós precisamos nos tornar obedientes até a morte, até o fim. Isso é perseverança. Esta é a perseverança que Deus espera de cada um de nós. Imitarmos Cristo Jesus até a morte. Que Deus te ajude, Deus te abençoe, porque só Ele pode te dar forças, pode te fortalecer, pode te abençoar, para que você seja perseverante até o fim, até a morte. E aqueles que perseveraram até o fim, estes receberão a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei. Você vai receber o galardão. Aqueles que perseveraram, mas perseveraram como Cristo. Perseveraram tendo o mesmo sentimento de Cristo Jesus.
Que Deus te abençoe e que nesse dia onde a base ou os alicerces da nossa fé, que nesse dia onde nós comemoramos a Páscoa cristã, onde nós lembramos da morte de Cristo, você lembre de que é na morte dele que nós também precisamos imitá-lo, morrer para nós mesmos e viver para Deus. Que Deus te abençoe e uma feliz Páscoa em nome de Jesus.